E vou insistir nesse ponto, Américo Martins, sobre o que seria o papel dos Estados Unidos nessa negociação, algo que ontem já destacávamos aqui com você nessa cobertura. Quando Donald Trump vem a público e diz: estou prevendo algo muito melhor do que um cessar-fogo, você traz para a gente algumas possibilidades, Américo. Mas em que medida também isso mostra o quão alinhados estão os países do G7 com relação ao conflito entre Irã e Israel? O G7 está muito dividido, não só com relação a isso, com vários outros aspectos. O G7 tem sido bombardeado internamente pelo Donald Trump. É um grupo que tem perdido muito a relevância. Os outros países, tirando os Estados Unidos, estão em grande medida enfraquecidos neste momento. Emmanuel Macron enfrenta uma crise interna política na França. Keir Starmer, aqui no Reino Unido, não consegue imprimir nenhuma marca no seu governo, não consegue fazer com que o seu governo seja distintamente trabalhista. Os europeus tentam defender de forma unida um cessar-fogo no Oriente Médio entre Irã e Israel, mas acabaram tendo que aceitar um comunicado do G7 que era muito fraco, não falava na palavra cessar-fogo, por exemplo. Por quê? Por pressão do presidente Donald Trump, que se recusou a assinar um documento em que pedisse um cessar-fogo. A intenção dos Estados Unidos é continuar apoiando irrestritamente Israel. Os Estados Unidos já estão envolvidos nesse conflito, com informações antecipadas de Israel e com apoio total, inclusive com envio de armas para Israel. E o presidente Donald Trump vem boicotando o G7. O presidente Donald Trump não gosta de fóruns multilaterais, prefere sempre tentar impor os desejos dos Estados Unidos em negociações bilaterais, e ele esvaziou não só esse documento com relação ao possível cessar-fogo no Oriente Médio, como também esvaziou toda a reunião a ir embora antes. Deixou os outros líderes ali discutindo assuntos que são muito importantes, mas que não vão ter, na prática, nenhuma conclusão, porque sem os Estados Unidos o G7 é ainda mais relevante. Nós não estamos mais falando das 7 maiores economias do mundo. Nem isso o G7 é mais. Nós estamos falando de um grupo cada vez mais cheio de problemas, cada vez mais boicotado pelo seu principal membro, que são os Estados Unidos. E o presidente Donald Trump diz que tinha assuntos muito mais importantes do que discutir com esses líderes quaisquer temas mundiais, voltou para Washington e unilateralmente vai tentar impor o desejo dos Estados Unidos no Oriente Médio. A grande dúvida, Carol, é que ação é essa que o Donald Trump vai tentar fazer lá de Washington, que ele diz que é muito maior do que discutir um cessar-fogo, muito maior do que ficar debatendo com os outros líderes dessas grandes democracias ocidentais. Então, precisamos acompanhar durante o dia para ver o que o Donald Trump considera que é tão mais importante do que isso. Possivelmente, um envolvimento maior, mais severo dos Estados Unidos nesse conflito. Vai ser um dia cheio de surpresas ali no Oriente Médio, Carol. Claro que vamos acompanhar com o Américo Martins, sempre trazendo para a gente informação, análise sobre o que está acontecendo em meio a esse conflito entre Irã e Israel. Obrigada, Américo. Daqui a pouquinho, inclusive, conversamos mais com o Américo Martins sobre a cúpula do G7. Também seguimos acompanhando as imagens que chegam do território israelense. Repito que nesse momento já é início de tarde por lá, 12h17. As forças de defesa de Israel dizem que durante à noite e também início da manhã, cerca de 30 drones iranianos foram interceptados. Trazemos, inclusive, imagens que foram registradas durante a noite e também durante a manhã desta terça-feira em território israelense. Forças de defesa informam que os ataques noturnos do Irã foram os menos impactantes desde o início do conflito, com 30 drones interceptados e destruídos durante a noite. Na manhã desta terça-feira, também foram registrados outros mísseis e drones direcionados ao território israelense. Aí já trazemos as imagens da manhã desta terça-feira para ilustrar aqui o que a gente está trazendo de informação para você ligado na CNN Brasil. Algumas colunas de fumaça que puderam ser vistas em território israelense diante desses ataques do Irã. É claro, seguimos acompanhando o que está acontecendo nos dois territórios, tanto no Irã quanto em Israel, bem como a manifestação de várias autoridades internacionais. A Força Aérea Israelense disse que conduziu vários ataques contra, segundo as forças de defesa de Israel,
alvos militares do regime iraniano no oeste do país. E aí as explosões que foram registradas em território israelense nesse começo de terça-feira, é o 5º dia desse conflito entre Israel e Irã. Sirenes que foram acionadas também neste 17 de junho de 2025. E ali ao fundo as colunas de fumaça que puderam ser vistas nesta manhã em território israelense.